Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esse vídeo encontre vocês aí em um bom momento. Hoje eu tenho que ficar me policiando para olhar para cá, porque senão eu fico olhando para lá, para poder ver vocês na outra tela. Vou me policiar para olhar para cá. Hoje, finalmente, temos aí o vídeo que eu anunciei lá nos stories, né? Quem me acompanha no Instagram sabe, da minha maratona particular do projeto de contos SOS. Estou aqui, deixa eu trazer vocês um pouquinho mais para baixo com a minha camiseta Pride, apesar de vocês só verem aqui a golinha dela, o projeto Contos SOS das autoras, né, que escrevem obras LGBTs, romances LGBTs. E aí, a maioria dos livros, neste momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, já tem resenha lá no Instagram, tá? Então, se você quiser saber a minha opinião sobre cada livrinho, assim, no sentido resenha escrita, a maioria estão lá no Instagram, e as que não estão indo no Instagram vão sair nos próximos dias, faltam 2 livros para eu poder, né, publicar por lá. Mas, de maneira geral, já pode sim, você já pode ir lá e encontrar os livros, as resenhas lá no meu Instagram, tá? Aqui no YouTube, eu vou fazer um compilado. Eu não vou dizer que é uma resenha de livro por livro, apesar de que eu vou falar de livro por livro, mas eu não vou ficar me estendendo demais em cada livro, porque eu não quero que o vídeo aqui tenha, sei lá, 5 horas de exibição para vocês. Eu vou tentar falar, trazer o conteúdo sobre cada livro, mas de uma maneira bem mais singela, para realmente o vídeo ficar um vídeo interessante de assistir e um vídeo que não canse o senhor ou a senhora que está aí do outro lado, tá? Se você também quiser, Felipe, eu só queria ver a sua opinião de um livro específico, de uma autora em específica. Calma aí, pequeno gafanhoto, que eu já informo para vocês as ordens que eu vou estar falando de cada livro, e aí você vai saltando o vídeo aqui até chegar lá, porque eu sei que tem pessoas que fazem isso, tá? Pois bem, vamos lá. O que é, então, o projeto SOS? Esse ano, o projeto SOS, ele é um projeto de contos, né, teoricamente, em que, neste ano, nós temos 6 autoras, tivemos 6 autoras participando, e são elas: Rose Moraes, Gabi Santos, Rosa Martini, Flávia Guimarães, Stanberry Black e Gi Leão, tá? Eu anotei aqui o nome das autoras que estão participando dessa coletânea ali, né, desse projeto, mas eu não li nesta ordem. Já conto para vocês também a minha ordem de leitura, que eu não li nessa ordem aqui que eu anotei não, tá? Pois bem, eu peguei e colhi algumas informações para vocês sobre o projeto SOS, para você que talvez está caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, ou para você que acompanha o projeto, mas não sabe direito ali como funciona. É o seguinte: o projeto SOS, também está outro papelzinho aqui anotado. O projeto SOS surgiu lá em 2020 no Wattpad, e ele se chama Projeto SOS porque as autoras, né, algumas autoras, resolveram criar um grupo para se ajudar. Essa comunidade de autores e autoras de obras LGBTs, ela é uma comunidade que se ajuda muito. Então, se você for lá em uma autora, por exemplo, costuma nos stories dela, ela está postando vários outros livros, vários outros lançamentos das suas colegas ali de escrita, né? Então, elas já se ajudam muito quando falam no sentido de rede social, e aí elas decidiram criar esse grupo no WhatsApp ali, né, para poder se ajudar de uma maneira de escrita mesmo. Olha, vamos fazer um projeto aqui, e aí a gente escolhe uma temática, e a gente escreve livros dentro dessa temática, e aí uma vai levando a outra, porque a pessoa vai ler um livro, vai ficar interessada em ler outro livro, enfim. Então, lá em 2020, começou, então, o projeto SOS lá no Wattpad, como eu falei com vocês. E aí, a cada edição, nova edição do projeto, que não é até então um projeto só anual, tá? Não, nós não tivemos de 2020 até 2025, nós não tivemos 5 edições, nós já estamos na 8ª, que é essa que eu estou lendo. Então, assim, nós já tivemos 8 edições desde 2020 para cá. As primeiras, né, a primeira e a segunda ali, a terceira também, nós tivemos um movimento de autores sendo convidados, autores ali estreando dentro deste projeto lá no Wattpad. Então, a cada nova etapa, a cada nova temporada do projeto SOS, autores diferentes faziam parte desse grupo, e também tinha aqueles autores que sempre estavam ali desde o início, tá? Que é o caso da Rose Moraes e da Gabi Santos, que sempre estão ali desde o início no projeto SOS. A partir de determinado momento, aqui que eu anotei, né, a partir da 5ª edição, esses projetos então cresceram e saíram lá da Amazon e foram saiu do Wattpad, desculpa, e foi parar na Amazon, tá? Então, a partir da 5ª edição, o projeto SOS saiu lá do Wattpad e foi parar na Amazon. Então, todos, né, as novas edições desse projeto, os livros estão saindo na Amazon, e quem é assinante do Kindle Unlimited
pode pegar e pegar o livro emprestado ali no Kindle Unlimited, tá? É interessante saber também que essa 8ª edição, a gente tem um grupo fixo de autoras, então a 9ª edição, que vai ser a próxima do projeto de contos, que vai ser o ano que vem, provavelmente as autoras vão ser as mesmas, porque é um grupo fixo agora, tá? É um elenco fixo de autoras para este projeto aí de escrita de contos. E uma outra curiosidade também que é legal trazer para vocês é que se chama, né, Projeto SOS, e aí fica essa coisa de contos, mas, por exemplo, esse ano, né, a 8ª edição, só um livro teve a característica de conto de ser um livro mais curtinho, tá? As autoras agora estão tendo essa autonomia de poderem escrever livros no formato de romance mesmo, então histórias mais extensas, com abordagens mais complexas e tudo mais. Então, apesar de chamar contos SOS, tenham em mente aí na cabeça de vocês que nem todos os livros são contos, e sim, realmente, romances completos ali dentro dessa narrativa, tá? Como eu falei com vocês, eu já dei o nome, então, das 6 autoras que estão, né, fizeram parte do Projeto SOS nessa 8ª edição, que saiu agora em 2025, tá? Eu fiquei bastante empolgado em fazer a leitura desse projeto, mas eu confesso para vocês que eu imaginei de um jeito e depois eu me vi em um outro formato, que era o seguinte: eu pensei, na minha humilde cabecinha aqui inocente, que realmente seriam contos, né, e que seriam todos na mesma temática. Então, tipo, nós vamos escrever sobre cowboy, todo mundo vai escrever sobre cowboy. Só que a temática desse ano realmente foi a mesma temática. É uma temática que deixa o autor na liberdade de escrever em diferentes cenários, né? Porque esse ano, na 8ª edição, foi Age Gap. Como que fala? Esqueci agora. Mas a temática foi Age Gap, que é aquele rolê de um personagem mais velho, de seus 40 e poucos anos, se envolver com um personagem mais novo, de 20, 17, 20, enfim. Então, nós temos só isso, que é a característica de todos os livros, é o rolê de serem Age Gaps. Dentro desse Age Gaps, nós tivemos ali livro de fantasia, livro de rock, livro de cowboy, livro de CEO. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, então a minha ideia de ler livros um atrás do outro não vai funcionar, porque quem é leitor sabe, né, que a cabeça da gente precisa um pouquinho de tempo para poder se adaptar. Quando o cenário de um livro é um e a temática do outro é completamente diferente, no sentido de ambientação, a gente precisa de um tempinho maior para poder se adaptar com essa escrita. Então o projeto funcionou super para mim, porém levou um tempinho maior do que eu pensei que iria levar para poder ler os livros, porque realmente eu li um livro e aí ia descansar minha cabeça um pouco para poder começar um novo, e aí até me situar nessa nova ambientação ali. Demandou tempo e aí eu me atrasei um pouco, já estou justificando aqui o meu atraso nas postagens, porque eu sei que muita gente me acompanhou ali, estava ansioso e as pessoas acabaram lendo até primeiro do que eu. Não é fácil ter TDAH e ser criador de conteúdo, tá? Mas vamos lá. Como eu falei com vocês, essas são as autoras, mas eu não li nessa ordem porque eu decidi ser imparcial na hora de fazer as leituras, tá? Imparcial em qual sentido? Algumas autoras aqui desse grupo são autoras que eu já leio com certa recorrência. Então, por exemplo, a Rose Moraes é uma autora que eu leio muito Rose Moraes. E aí eu não queria, por exemplo, colocar a Rose Moraes ali em primeira, por escolha, para passar essa vibe, tipo, ele tá lendo primeiro as autoras que ele já tem mais intimidade, para depois ler as outras. Eu não quis fazer isso, eu quis realmente ser imparcial, e aí o que eu fiz? Escrevi o nome de todas em uns papeizinhos, coloquei dentro de uma eco bag, sorteei, e aí à medida que os nomes foram saindo, eu fui colocando o número, essa aqui é a autora número 1, e assim sucessivamente. E à medida que o nome foi saindo, aqui a número 1, por exemplo, foi a Strawberry Black, tá? Eu fui fazendo a leitura do livro. Então, aqui a Strawberry, ela era a 5ª na minha lista de autores, tá? E ela foi a primeira autora que eu li o livro. Então, só para deixar anotado aí para vocês que eu não fiz escolha, tá? Eu não foi uma coisa tipo, eu vou ler esse livro primeiro e este livro ali em segundo. Até porque, e aí vem uma parte um pouquinho mais séria desse vídeo, antes da gente entrar efetivamente nas resenhas, tivemos alguns livros, é claro, né, gente? São 6 livros, nem todos funcionam perfeitamente para todo mundo. Alguns livros ali vão ter alguma dificuldade, outros livros ali a gente vai ter um tempinho mais demorado para fazer conexão. E coincidentemente, o último livro dessa lista, né, desse sorteio aqui, foi um livro que as pessoas que estavam lendo antes de mim, né, que leram ali em outras ordens, ficaram super ansiosas, querendo saber minha opinião sobre o final. E quando a gente chegar lá nesse livro, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Mas, né, o último aviso, prometo para vocês, última vez. Eu estou fechado para novas parcerias esse ano, tá? Se você é autor nacional aí, ou até mesmo editora, esse ano eu não tenho mais disponibilidade de fazer nenhum tipo de parceria, nem paga, você pode falar, vou te pagar, sei lá,
R$ 100.000 para você fazer a leitura de um livro. Eu vou ler porque eu também não sou bobo, mas eu não tenho disponibilidade para fazer novas parcerias esse ano. Pode acontecer que a minha cabeça ansiosa, que em algum momento eu decida, sei lá, abrir alguma vaga para fazer parceria, publicidade, pode acontecer. E aí, para você que é autor, saber disso, você vai ter que ficar, infelizmente, acompanhando eles meus stories, né? Porque eu não vou fazer, não vou assumir compromissos com vocês de fazer isso, porque eu estou com uma outra parte aqui da minha vida que está precisando de atenção neste momento. E aí, para não deixar os autores frustrados e nem frustrar a mim mesmo, eu não tenho mais vagas esse ano para parceria nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. O único jeito é ficar de olho, porque se rolar, vocês vão saber lá pelos meus stories, tá? O ano que vem, se Deus quiser, 2026, volta o início de novo lá em janeiro, com novas parcerias, né? Com novas vagas e tudo mais. Então, o ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas esse ano eu não tenho mais vaga, tá? Então, vamos lá, sem demora, que eu já demorei 10 minutos aqui só para a introdução para vocês. Vamos ao primeiro livro, tá? Como eu falei com vocês, o primeiro livro foi o da Stanberry Black. Ela é uma autora, que está aqui, o número 1. Ela é uma autora que eu já li, eu acho que um livro, já tinha lido um livro antes da Stanberry, e eu já sabia, eu tinha essa memória de que eu gostava muito da escrita dela. E eu tive muita sorte, digamos assim, do primeiro livro ter sido o livro, deixa eu falar com vocês o título, porque são 6 livros, eu tenho TDAH, então eu tive que anotar tudo, tá? O livro aqui da Stanberry, ele se chama Enchanté, e ele é o primeiro livro de uma duologia, tá? Beleza. Por que eu falando com vocês que eu tive sorte de no sorteio cair o livro da Stanberry? Porque eu não sabia, mas o livro da Stanberry é o único livro que é curtinho e ele tem esse formato de conto. E aí dá aquele gás, né? Eu vou fazer uma maratona, vou ler um livro, consegui ler ele em poucas horas, terminei, tô super foda, que eu sou um leitor incrível, eu sou um leitor maravilhoso. Então, eu dei muita sorte, eu tive sorte de pegar como primeiro livro, o livro mais rapidinho, digamos assim, e o único nesse formato de conto mesmo, para poder ler. E eu posso dizer para vocês que eu me apaixonei pela história da Stanberry Black. Eu não vou me estender muito em resenha, como eu falei. Esse aqui não é um vídeo para eu fazer resenha detalhada de livro por livro, é um vídeo de compilado de leitura, tá? Mas vamos lá. Enchanté, né, esse título lindo, é uma história que vai se passar em Paris, tá? Com essa temática, eu falei, todos os livros são age gap, então temos o protagonista mais velho, o protagonista mais novo. E aí nós vamos ter o Nathan e o Niklaus, tá? Esses vão ser os nossos dois protagonistas e qual que é o desenvolvimento, qual que é a ideia desse livro aqui. O nosso protagonista mais novo, ele vai ficar um tempo fora ali da cidade, porque ele, desde muito pequeno, ele tem uma atração muito estranha pelo melhor amigo do pai dele, que é esse homem mais velho ali, tá? Então ele vai ficar um tempo fora, quando ele volta, o que acontece? Ele vai descobrir que o coração dele não mudou nada, o sentimento a não ser de piorar, digamos assim, essa sensação de necessidade, né? Porque, tipo, quando você já ama uma pessoa e você passa um tempo fora, você fica com saudade, você cria, sei lá, expectativa, cria dentro da sua cabeça. Então, quando eles se encontram novamente, eles vão ter que se questionar se realmente agora é o momento de encarar esse relacionamento de frente, de tentar levar isso adiante ou não, né? Talvez manter a distância, sei lá, essa distância que foi começada já através desse momento que um passou longe do outro, o que eles vão fazer agora, né? E aí, pronto. Dito isto, como eu falei com vocês, eu adorei o livro, eu achei que o livro teve uma dinâmica muito gostosinha de ser lida. Os dois protagonistas são maravilhosos. Eu pensei que o pai do Nathan, ele iria colocar algum empecilho realmente ali, né? Porque, afinal de contas, é o amigo dele. E, na maior parte do tempo, ele foi um cara super gente boa, um cara que estava até, de certa forma, ali acompanhando o desenvolvimento disso de perto. Eu gostei muito dessa vertente deles. Os dois protagonistas têm uma química muito boa. E o que eu mais amei de tudo, assim, é que a Stanberry, ela tem o dom mesmo de escrever histórias curtas, porque ela consegue colocar uma dinâmica muito acelerada dentro do texto e uma dinâmica que também vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bem rápida e sem perder o rumo, sabe? Porque tem um autor que coloca assim, eu vou escrever uma história, um continho aqui. E aí a gente lê o conto e fica, o que aconteceu, sabe? Eu acho que faltou algo. Sabe quando você pega esse conto e tem essa impressão, tipo, acho que faltou alguma coisa aqui para me entender? Não é o caso deste livro, não foi o caso de Enchanté. E tem, obviamente, essa vibe ali parisiense, que é uma vibe também que eu amo. Eu amo Paris, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, espero conhecer nos próximos 3 anos. Mas amei demais, adorei a experiência de leitura. E vale muito, muito, muito. Na verdade, todos os livros aqui valem a pena, todos os livros eu gostei muito da experiência de leitura, mas
já fica aí então o meu feedback da primeira obra, da primeira experiência de leitura, tá? Se você se interessou aqui pelo que eu falei, ficou empolgado, o link para cada um dos livros vai estar aqui na ordem certinha que eu li, tá? Então, o primeiro livro vai ser Enchanté aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Aí a gente foi para o segundo livro dentro desse sorteio que eu fiz, né? E é aí, talvez, aonde as coisas... E aonde eu percebi que as coisas iriam demorar um pouco mais. Porque lembra que eu falei que esse aqui é um livro que se passa em Paris, tem essa vibe de conto, a cidade de Paris já é uma cidade muito romântica e tudo mais? Então, aí a gente caiu aqui no livro da Rose Morais, que, como eu falei, é uma das autoras que eu mais leio no ano, assim, se for contar autoras LGBTs, né, que escrevem obras LGBTs, ela é uma das que eu mais leio. E a Rose Morais, ela trouxe um livro de CEO, e além de ser um livro de CEO, que o título dele é Um Amor de CEO, ele é o último livro dentro de uma série de livro ali de uma família, tá? E aí que a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, será que eu vou ter que ler todos os livros da série para poder entender este último? Não, tá? Não precisa fazer isso, não precisei ler todos os outros livros, apesar de que os outros livros estão na minha TBR Família em breve, porque como eu falei, eu sou apaixonado pela escrita da Rose. Os livros podem, sim, ser lidos de maneira independente, principalmente esse último, e eu já vou contar para vocês o porquê, tá? Aqui nós vamos ter o Luca Montenegro, que é o integrante da família, que é essa família ali que vai carregar essa série nas costas, e o Brian O'Newan, que é o personagem mais velho, tá? O Luca, ele é mais novo, o Brian, ele é um personagem, protagonista mais velho. O Luca, ele é o único membro da família que toma conta de uma filial da empresa dele fora. Ele é bem novinho também, mas ele, né, começou ali, os familiares dele, ali, né, o pai, o tio, decidiu apostar nele e falou, olha, vou mandar você para ser o nosso representante lá, e você vai. E ele foi para os Estados Unidos da América ser o representante da família dele na empresa, que é uma empresa de materiais de reforma, materiais de construção, etc e tal. Tá? E aí nós vamos ter o Brian O'Newan, que é o protagonista mais velho, e o Brian, ele vai bater lá na empresa super puto da vida, porque ele comprou alguns equipamentos para reformar o escritório dele, e os equipamentos que foram entregues foram super, tipo assim, de quinta categoria, ele vai jogar a culpa toda no Luca, e aí nós vamos ter um início de narrativa, meio essa coisa de tipo, de inimigos para amantes, sabe? Mas eu já trago para vocês que essa coisa de briga deles vai durar pouquíssimo tempo e logo eles vão se envolver romanticamente, porque afinal de contas é um livro de romance, né? E eu amei, 5 estrelas, favoritado, é uma história que eu super fui, assim, só fui, mas, como eu falei, foi já o primeiro romance, no formato romance que eu peguei aqui dentro desse projeto. E aí eu demorei, eu acho que 2 dias para ler o livro já da Rose, tá? Não que tipo, o livro tem uma escrita difícil, não. A escrita da Rose é uma escrita maravilhosa, normalmente eu leio o livro dela sempre em poucas horas também, mas é porque eu tinha acabado de ler esse e aí já peguei esse daqui, então, né, eu fui fazer outras coisas também na minha vida, não tive como terminar no mesmo dia. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, gente, infelizmente, eu não conheci as obras da Rose Morais quando ela começou a escrever lá atrás. Eu conheci a Rose, deve ter o quê? Uns 2 ou 3 anos que eu conheci essa autora maravilhosa. E eu peguei uma fase dela, digamos assim, que todos os livros dela que eu leio, eu amo. Não sei explicar pra vocês se ela sempre escreveu assim, se ela sempre foi tão maravilhosa assim na escrita. Não sei. Eu só sei que desde quando eu conheci ela, todo livro que eu leio dessa mulher, eu amo, dou 5 estrelas, fico apaixonado. E é isso aí, tá? E este livro aqui não vai fugir disso. Os dois protagonistas são maravilhosos. Eu achei o desenvolvimento no tempo certinho de cada coisa acontecer. Eu achei que o livro teve um peso dramático sobre responsabilidade, né? Responsabilidade em questão de idade, sobre responsabilidade afetiva também, né? O que fazer com sentimentos, quando esse sentimento ali que a pessoa sente, né? Essa coisa que a pessoa está sentindo, ela ultrapassa a linha de, eu vou só deixar as coisas acontecerem, ou eu vou realmente precisar tomar uma atitude porque as coisas fugiram do meu controle e a pessoa que eu pensei que eu não ia amar, na verdade, eu sou cadelinha dela. Então o livro faz a gente pensar muito sobre isso, sobre essa questão de responsabilidade em vários aspectos ali da vida, e tem a escrita maravilhosa da Rose, que é uma escrita que, além de ser visual, é uma escrita muito romântica também, tá? A Rose, ela tem como característica essa escrita muito romântica, é uma escrita que a gente realmente vai, assim, dar aquele sorrisinho de canto. Eu amei demais esse livro.
Não vejo a hora de termos edição física, tá? É interessante também a gente ressaltar isso, que são vários autores participando, então algumas lançam edições físicas, outras vão ficar somente ali no e-book da Amazon, mas todos os livros são incríveis e merecem ser lidos, tá? Então, Amor de CEO foi o meu segundo livro. Dispense comentários aqui, Rose Moraes, parabéns, inclusive, por esse livro maravilhoso, tá? Aí, a gente vai para o terceiro livro, que foi, nessa ordem, Rosa Martini, tá? Saímos aí da Rose Rosa, e eu vou começar com as pessoas. O meu TDAH super atacado. Eu chamo a Rose de Rosa, eu chamo a Rose Moraes de Rosa Martini, a Rosa de Rosa Moraes, Rose Martini, enfim, na minha cabecinha aqui. Mas a Rosa Martini, ela também é uma autora que ela não é nova para mim. Eu já leio Rosa Martini também com certa frequência. Inclusive, o primeiro livro que eu li de romance adulto assim, foi da Rosa Martini, que foi o livro Insensatez. Eu sou apaixonado por esse livro. Se eu não me engano, tem resenha aqui no YouTube para vocês esse livro já. Mas o livro aí da Rosa Martini foi Um Anjo Caído do Céu. Presta atenção. O primeiro livro foi um romance lá em Paris, acontecendo em Paris. O segundo foi um romance que misturou aí Brasil com Estados Unidos, e um romance de CEO. E no terceiro nós temos um romance que na verdade é uma fantasia urbana, porque nós vamos ter esses anjos aí, deuses e tudo mais, interferindo na vida humana aqui na Terra, tá? Então assim, a Rosa Martini trouxe Um Anjo Caído do Céu. A capa é maravilhosa, espero que vocês estejam vendo ela aí, né? Porque eu vou editar o vídeo, depois eu vou tentar colocar as capinhas aqui pra vocês. E aqui nós vamos ter o Adriel, que é o nosso protagonista mais novo, e ele que é um anjo, e o Saulo, que é o nosso pai, então ali, o nosso protagonista mais velho, tendo que lidar com esse anjo caído do céu ali que vai aparecer na vida dele. Esse livro foi uma experiência também muito legal. A Rosa Martini, ela tem uma escrita muito confortável, sempre me deixou muito confortável, né, durante a leitura também. Ela tem uma escrita também que é muito fluida para mim, é uma escrita que eu já conheço, então eu não tenho dificuldade de me adaptar. Porém, todavia, entretanto, livro de fantasia, quase sempre, né, quando tem algum elemento fantástico, eles são os livros que a gente mais demora para poder entender o andamento ali da narrativa, tá? Não vou mentir para vocês, como esse foi o único livro que teve esse traço fantasioso dentro, ele também foi o único livro que eu demorei um pouco para me situar. E não que a autora escreveu isso de uma maneira difícil, não é isso. É porque realmente vocês vão entender à medida que eu for falando, tá? O Adriel, ele é um anjo ali bem sapeca, ele é um anjo, na sinopse fala que ele é um anjo rebelde. Na verdade, ele é um anjo sapeca mesmo. E ele tem como momento de lazer, quando ele não tem obrigações, ficar sentado ali, né? Imagina um anjinho sentado ali na nuvem, olhando para os terráqueos aqui para a Terra e acompanhando os seres humanos fazendo, ó, afofamento, tá? Ele gosta muito de ver isso, ele é um anjinho safado. E aí o Adriel vai receber uma missão de uma superiora dele ali, de vir para a Terra para tentar consertar o senhor Saulo, que o Saulo é um cara que tem muito dinheiro, mas também tem muito trauma na vida dele, umas angústias ali, referente a tudo na vida e principalmente aos relacionamentos dele. Ele foi casado já, desses dois casamentos que ele teve filhos. E aí, apesar de amar essas crianças, ele às vezes é um pai um pouquinho em off na vida dessas crianças. Ele é um cara muito fechado, um cara muito sério. E aí o Adriel vai ter essa missão de vir para a Terra e tentar mudar a consciência do Saulo ali, tentar mudar a visão dele de mundo, tá? O Adriel então vai cair na piscina da mansão do Saulo, vai cair nessa piscina, o Saulo vai estar ali perto, vai ficar super assustado. E a partir daí nós vamos ter o Adriel morando de favor na casa do Saulo, até que o Saulo entenda de onde veio o Adriel. Apesar do Adriel falar, eu caí aqui, eu tropiquei, e o Adriel às vezes fala também que é um anjo, o Saulo não, né, quem acreditaria, né? Se aparece uma pessoa aqui na minha porta falando que é um anjo, eu vou levar ela para o psiquiatra, e é uma coisa que o Saulo faz, quer levar um menino. Mas enfim, nós vamos ter essa dinâmica então, de o nosso personagem mais novo passar um tempo na casa do nosso personagem mais velho. O personagem mais novo é um anjo, o personagem mais velho é um cara ranzinza. Óbvio que nós vamos ter desenvolvimento amoroso nesse rolê aí, que é o livro de romance, tá? Como eu falei com vocês, o que pega aqui, qual que foi o rolê dessa questão de fantasia? Primeiro, que a questão de fantasia, né? Tipo assim, um anjo envolvendo com uma pessoa, né? E segundo que algumas dinâmicas de conversas entre eles aqui, a gente demora um pouco para poder realmente dar uma situada na cabeça da gente, tá? O Adriel fala o tempo inteiro, né? Ah, eu sou um anjo e tudo mais. O Saulo não acredita, mas daqui a pouco o Saulo já tá chamando ele de anjo. Mas aí o Saulo tem uma visão de anjo diferente, né? Que é tipo uma pessoa, sei lá,
diferente, uma pessoa melhor que chegou na vida dele, e o Adriel já tem essa visão de anjo porque ele realmente é um anjo e perdeu todos os poderes dele, inclusive. Ele está sendo vigiado pelos maiorais ali dentro desse universo angelical. Então ele foi um livro que mais levou a minha cabeça para realmente abre a cabeça e só vai. Aceita os elementos fantásticos, apesar de serem poucos, como eu falei, é uma fantasia urbana, então nós não vamos ter aquela coisa de, é um novo mundo com novas descobertas, não é isso, tudo acontece aqui, e o foco do livro é o romance, mas ainda assim foi um livro que mais me demandou atenção durante a leitura por conta desses elementos fantasiosos, fantásticos ali, mas eu amei também o livro. A Rosa Martini também deve ser muito boa, sensacional, e o livro é muito, muito, muito bom. A capa dele é espetacular, espetacular. Se tem um livro que eu queria muito que tivesse edição física para poder colocar aqui na minha estante e ficar me gabando para as pessoas, é o livro da Rosa Martini, porque a capa é espetacular, tá? Aí depois nós vamos para o quarto livro desta maratona, que foi o livro da Gileão. Gente do céu! Pensa em um livro que me fez entrar em um novo mundo, sem ser um livro de fantasia. Vamos lá. A Gileão, então, escreveu o livro No Ritmo dos Seus Acordes, tá? Que ele vai ser o livro dentro dessa temática Age Gap, ele vai ser o livro também dentro dessa temática ali de novos, né, novas histórias com novas ambientações. Mas ele, junto com o livro da Flávia, que foi o sexto, são os dois livros com uma carga dramática, digamos assim, um pouco de drama, né? O livro aqui da Gileão, ele é um livro que traz muito questão familiar e muita questão dramática também, e a gente vai conversar sobre isso. O livro, então, se chama No Ritmo dos Seus Acordes, a capinha, se Deus quiser, tá aqui. E aí, o livro, nós vamos ter o Túlio e o Renier. O Túlio, ele é um roqueiro, tá? Ele tem uma banda de rock, e essa banda de rock, ela tem essa vibe de banda de garagem, porque eles ficam sempre ensaiando, é uma equipe pequena ali também que está sempre ensaiando, mas eles também fogem um pouquinho desse aspecto de banda de garagem, porque eles tocam bastante, eles cantam bastante, então não é uma coisa que tipo, a gente só fica a vida inteira aqui ensaiando e o nosso rolê é só ensaiar, né? Que é o que a gente fala quando é banda de garagem, é isso, mas não. A banda dele é uma banda relativamente já ali, que está caminhando já há algum tempo e já tem certo reconhecimento ali, apesar de não ser uma banda super famosa, tá? E aí nós vamos ter o Renier, que é o nosso garoto problema, que é o que também fala lá na sinopse do livro, tá? Que é o nosso protagonista mais jovem ali. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, desses dois protagonistas, amei os dois, eu adorei muita história, mas o que mais me conquistou foi o Túlio. E aí esse livro também aconteceu algo muito legal, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, que é o seguinte, o Túlio, ele é o protagonista, né, mais velho, e ele é o protagonista que vai carregar uma situação dramática desde já do início do livro, tá? Ele cuida da mãe dele, a mãe dele é acamada, ele precisa cuidar da mãe dele, ele cuida da casa, basicamente, e ele é um cara que ele tem muita questão de sentimento, tá? Tanto que o integrante da banda dele foi ali, né, não faz mais parte há algum tempo, e ele não aceita uma nova pessoa entrar nessa banda porque ele tem essa memória ali. Ele é um cara super 10 de 10, assim, tá? 10 de 10 mesmo. Eu diria até pra vocês que dentro de todos esses livros aqui que eu li, ele foi um dos protagonistas que mais me marcou, assim, no sentido de admirar mesmo a pessoa, tá? De admirar tudo que ele faz na vida dele. E aí nós temos, como eu falei com vocês, a interrogação no meio desse livro, que é o seguinte. Gente, esse livro ele vai ser muito pautado dentro de banda de rock. Então, assim, nós vamos ter várias referências sobre músicas, sobre bandas, letras e nomes de músicas em inglês e tudo mais. E eu sou uma pessoa... Eu não entendo nada de rock. Talvez eu conheça conhecia, né, antes de ler o livro. Quando eu peguei o livro para ler, talvez eu conhecia uma ou duas músicas de rock, mas não sabia o nome, não sei quem canta nem nada. É aquele rolê, tipo assim, às vezes você tá no barzinho, toca, e aí você escuta e... tá. Ou então você tá assistindo um filme e toca uma música ali de rock, e você tem aquela memória ali, né, de ouvir, mas não sabe quem é a banda, não sabe quem cantou, e foi assim que eu fiquei. E aí quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus, eu não vou entender nada desse livro, porque
ele tem muita referência, eu vou ficar completamente perdido. E aí eu quero até fazer um comentário aqui bastante pertinente, que é, a literatura, ela é muito volátil, tá? Ela funciona diferente para leitores diferentes de acordo com a bagagem que cada leitor tem. Então, por exemplo, eu gosto muito de música sertaneja. Então, livros que têm essa coisa de sertanejo, se tiver, sei lá, 10 mil referências a músicas sertanejas, eu vou entender tudo e eu vou apaixonar e eu vou achar 10 de 10. Quando o livro, como o da Gileão, ele traz essa abordagem que é de uma temática que eu não conheço, a leitura fica um pouco mais, pelo menos para mim, um pouco mais difícil, né? Até a gente conseguir se habituar. E aí foi o que eu fiz, tá? Conversei com a Gileão, falei, olha, eu tô um pouco perdido aqui, tenta me entender. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei um caderninho ali, peguei a minha televisão, coloquei ele no YouTube e fui ouvir bandas de rock, tá? Fui ouvir ali, fazer meu dever de casa de me reiterar sobre este universo que a história ia se passar, para eu poder conseguir entender melhor essas referências, entender melhor o que a autora tentou passar ali. Porque eu sei que se um cara que é muito fã de rock pegar o livro da Gileão para ler, ele vai se sentir em casa, assim como eu, se eu pegasse um livro e fosse música sertaneja. Mas o interessante da literatura é que ela tem esse poder de transformar a gente, né? Então eu passei de um leitor que conhecia, sei lá, duas músicas de rock sabendo quem era o cantor, quem era a banda, e hoje eu conheço até relativamente bem, tá? Não me peçam para cantar, mas eu conheço relativamente bem por conta desse livro. E não tem como eu dizer para vocês que foi o livro que mais me surpreendeu, no sentido de que eu comecei achando que eu não ia gostar do livro e terminei o livro, assim, totalmente cadela dos protagonistas, totalmente envolvido no drama deles e totalmente imerso dentro dessa narrativa, tá? A vontade que eu tenho é de pegar esses protagonistas aqui, pegar esse universo, pegar isso tudo, colocar num potinho e guardar ali, porque, coitado, nossa. Enfim, foi um livraço também, uma experiência muito interessante, uma experiência que me incomodou demais, essa coisa de tipo, eu vou ter que fazer dever de casa, isso me incomodou, mas eu gosto de leitura que me empurra pra frente, que me impulsiona, que me faz conhecer novas coisas, que abre a minha mente também, me faz ficar ali curioso por várias, né, novidades, e foi o que este livro aqui fez. A Gileão foi a autora destes 6 aqui, responsável por me fazer entrar de cabeça no universo do rock, e eu estou até me programando para ir em um show de rock que vai ter aqui em Belo Horizonte. Aqui não, né? Porque Belo Horizonte está um pouquinho longe de Valadares, mas eu pretendo ir nesse show. E se eu for, senhorita Gileão, espero que a senhora esteja assistindo esse vídeo. Se eu for, eu vou gravar a história dela e vou te marcar, porque vai ser culpa sua, vai ser culpa de ir no ritmo dos seus acordes, tá? Mas vamos ver aí como vai ser o andamento da minha vida agora, que eu sou quase um roqueiro, tá? Tô pensando até seriamente em comprar uma corrente cheia de espinhos aí, porque agora eu tô muito roqueiro depois de ler esse livro. Pois bem, vamos para o 5º livro, já estamos quase finalizando este vídeo, que foi o livro da Gabi Santos. E não tem muito o que dizer. A Gabi é uma escritora maravilhosa, é uma escritora fenomenal. Também é uma escritora que eu leio até com certa recorrência. Eu acho que só esse ano eu já devo ter lido uns 4 ou 5 livros da Gabi. A maioria deles tem resenha lá no Instagram. Mas, assim, o que eu posso dizer? Ó, primeiro que o título do livro é Prenda-me a Seus Pés. A capa também é maravilhosa. Eu quero uma edição física desse livro na minha mesa para ontem. E é um livro de policial, gente. Então, assim, você pega uma pessoa que trabalha na polícia e dá ele um livro de policial, é você entregando comida para quem tá com fome, né? Então, não teve como... Além disso, ainda tivemos outras particularidades, tá? Porque aqui nós vamos ter o Demétrios e o Iago Vila Real. Meu namorado chama Iago. Demétrio é o delegado de polícia. Iago Vila Real é... Oh, meu Deus. Tá, calma. Deixa eu falar com vocês desse livro aqui, porque só de pensar nele me dá até coisa, porque eu amei demais esse livro, você não tem ideia. Seguinte, o Demétrio, no início do livro... o início desse livro é muito pesado, no sentido de fazer a gente chorar, tá? Não posso nem pensar muito aqui, porque realmente é o início que mexe. O Demétrio, vai acontecer uma tragédia na vida dele, no início do livro. Eu não vou contar pra vocês o que é, porque se você ainda não leu esse livro, você precisa ler pra você chorar também, e depois vir conversar comigo. Felipe, você me deixou em pranto. Pois é, não foi eu, foi a Gabi. Vai acontecer uma tragédia na vida dele. E essa tragédia vai arrasar Demétrio, e vai arrasar todo mundo que tá lendo o livro, como me arrasou. Acontece que os envolvidos
neste rolê que acontece ali na vida do Demétrio é a família Vila Real. Só que a família Vila Real é uma família muito rica, muito influente, e o que acontece quando uma família é muito rica e muito influente? Ela compra tudo, inclusive as investigações policiais, né? E aí que o Demétrio ele vai ficar a vida inteira falando assim, eu preciso me vingar dessa família, eu vou dar um jeito de me vingar pelo que aconteceu, vai ser olho por olho, dente por dente, e aí aparece o Iago. O Iago, ele é um herdeiro dessa família, tá? Na verdade, ele é um concorrente a herdeiro dessa família, que é a família Villarreal. E logo no início do livro também, ele vai sofrer um atentado e quem vai socorrer ele nesse atentado vai ser Demétrio. Eles vão criar um vínculo ali inicialmente, mas um não sabe do outro. E quando eles descobrem, né, um descobre sobre o outro, não precisa pensar que nós vamos ter essa coisa também de enemies to lovers, né, que é do inimigos ali para amantes. Não precisa pensar isso, porque também vai ser uma coisa bem singelinha, mas nós vamos ter esse momento inicialmente de tensão, depois nós vamos ter esses dois fazendo coisas juntos ali para tentar trazer panos limpos essa situação, né? Quem realmente é o culpado, esse culpado realmente precisa pagar pelo que aconteceu. Gente, esse livro, meu Deus do céu. Eu amei cada página, eu amei cada coisa que aconteceu, eu amei a escrita da Gabi nesse livro, como eu já amei todos os livros que essa mulher escreve. Eu fiquei obcecado, eu fiquei completamente apaixonado, eu fiquei muito envolvido, eu fiquei emotivo do início do livro até o final dele, mesmo quando eles estavam passando por momentos felizes, eu estava muito emotivo porque eu sabia que eles estavam correndo risco o tempo inteiro, porque essa família é uma família muito problemática, que precisava de ter psiquiatras o tempo inteiro na vida dele. Então, assim, foi uma experiência de leitura muito, 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 muito boa. Nossa, eu amei este livro, de verdade. Eu amei porque ele pegou tudo que eu gosto dentro de um livro e me entregou ali de... Eu acho que a professora, toma, aqui, meu filho, é pra você. Meu filhinho, você gosta disso, então eu fiz esse livro pra você. Ela fez isso, tá? Ela me entregou um livro que eu amei, um livro com tudo que eu gosto. Quero a edição física desse livro pra ter na minha coleção. Autografado pela dona Gabi Santos, porque o que ela fez aqui, não sei, tá assim, Deixa, depois a gente fala sobre melhores do ano, né? Vamos deixar o ano acabar, depois a gente fala sobre melhores do ano. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que aqui nessa experiência de 6 livros, temos vários aqui que vão entrar na lista de melhores do ano, tá? Posso dar esse spoiler aí pra vocês. E por último, mais ou menos importante, temos aqui o livro da Flávia Guimarães, que foi o livro Um Coração Solitário. Gente, este livro deu pano pra manga, tá? O que eu posso dizer pra vocês desse livro? Primeiro, que tem essa capa maravilhosa. Segundo, que ele é um livro de cowboy. E eu amo livro que tem essa vibe sertaneja, de meio do mato, de fazenda, de cavalo, de gado e tal. Eu amo esse tipo de livro. E esse livro teve um final que deixou algumas pessoas felizes, outras pessoas não. Eu acabei me envolvendo em uma pequena polêmica com o final desse livro também, porque sim, eu estou gravando esse vídeo depois que tudo já aconteceu, mas eu vou conversar com vocês sobre isso sem dar spoiler, tá? Seguinte, quando eu anunciei que eu iria estar fazendo essa maratona, uns 2 dias depois que os livros foram lançados, eu recebi várias DMs no meu direct falando: eu quero que você leia o livro da Flávia para que você dê uma opinião sobre o final deste livro, porque a opinião desse livro o final desse livro é muito polêmico, para lá, gente, foram várias DMs que eu recebi falando isso comigo, e eu tô, gente, o que será que, né? Eu até acertei o que seria o rolê, que eu perguntei a algumas pessoas, falei, é isso que acontece no final do livro? Porque para vocês estarem todos assim, que salvoroso todo, tem que ser isso aqui que aconteceu. Ninguém quis me falar se era isso, mas eu tinha acertado, realmente era o rolê que eu tinha pensado que iria acontecer no final desse livro, que aconteceu. E aí, depois que eu li, inclusive quando eu anunciei, né, tipo assim, eu vou pro último livro da maratona, teve gente que veio no meu direct falar, você deixou por último porque ele é o livro mais difícil, ele é o livro mais polêmico. E não, como eu falei, eu fiz um sorteio. Coincidentemente, o livro que o pessoal começou a falar mais aqui, eu acho que desses 6, o livro que a galera mais veio conversar comigo sobre opiniões, assim, diversas, sabe, as pessoas amando, outras não amando tanto, foi o livro da Flávia, foi Um Coração Solitário. E, coincidentemente, ele foi o último que saiu na minha lista. Eu fiquei pensando, eu juro pra vocês, que eu fiquei, gente, será que eu sou, assim, indecoroso comigo mesmo e salto esse livro, coloco esse livro aqui no início pra poder eu entender o que que essa galera tá falando? Mas não, eu me mantive firme e fui uma das últimas pessoas a ler esse livro, tá?
Pois bem, vamos lá. Neste livro nós vamos ter não um e nem dois protagonistas, não um e nem dois personagens principais. Nós vamos ter quatro personagens principais, mas eu não vou me abster nos quatro personagens principais, tá? Porque aqui é o seguinte, nós vamos ter o casal principal, que vai ser esse casal que vai trazer essa jornada aí do o mais velho com o mais novo, que vai ser o Benjamin e o Raul, tá? Que são os nossos dois protagonistas. O Benjamin, ele é meio que uma gata borralheira, tá? Ele é um cara novo, tá na faculdade, mas tá passando aperto. Dentro de casa, ele é realmente a Cinderela ali que passa por maus bocados, ele é super humilhado pelos pais, ninguém aceita ele, ele é bem afeminado, então isso também prejudica muito ele no convívio dele socialmente. O Raul já é o dono de fazenda, super bem estruturado, um cara já mais velho, bem realizado na vida. Ele sofre muito porque ele perdeu a esposa dele, que é a mãe da Beatriz, que é a nossa outra, digamos assim, coadjuvante de protagonista, porque ela também tem papel muito importante dentro desse livro. E além disso, nós também vamos ter outro romance acontecendo, que é entre um capataz ali dessa fazenda, que era um peão de rodeio, fez sucesso bastante tempo, ele sofreu um acidente, e esse acidente possibilitou ele de seguir carreira, e aí ele vai treinar um novo rapaz para poder montar e tudo mais, e vai ter também um romance entre eles, tá? Mas eu não vou focar no romance dos outros, eu realmente quero conversar com você sobre o Benjamin, o Raul e a Beatriz, pra gente conversar sobre esse livro, tá? Vamos falar uma coisa. Eu adoro a escrita da Flávia Guimarães. Eu acho que a Flávia, ela é uma autora muito sensível na hora de escrever. Eu já li os três livros dessa autora e todos os três foram livros que arrancaram choro, livros que me fizeram pensar muito. Ela tem um livro sobre um pastor, e inclusive esse universo que ele vai fazer uma visita lá também naquele universo, porque as histórias se passam no mesmo universo, tá? Então, ele tem esse livro em específico lá, que é um relacionamento entre um pastor e um membro dessa igreja. Ele me fez pensar muito, me fez questionar muita coisa, porque eu sou formado em teologia. Então, cada coisa que a Flávia colocava ali para debater, eu ficava pensando e fazendo questionamento. Tipo, será que isso aqui realmente está certo? Será que essa visão aqui está certa? O que eu concordo ou não com essa visão? Então, foi um livro, e está sendo, porque eu ainda não terminei ele, mas está sendo um livro realmente que está me fazendo pensar muito. E Um Coração Solitário foi um livro, né, que não fugiu dessa regra. A característica da escrita da Flávia, ela permanece dentro desse livro, que é trazer protagonistas com dramas muito latentes, sabe? Dramas muito intensos, com situações ali que realmente, eu nem vou dizer que faz a gente chorar, mas faz a gente ficar pensando o tempo inteiro, sabe? Eu acho que essa é a maior característica da escrita da Flávia. Uma escrita que te faz ficar questionando e pensando muito sobre tudo o tempo inteiro, tá? Então, assim, nós vamos ter esse desenvolvimento fazendo a gente questionar as coisas, principalmente no que diz respeito ao Benjamin, pois ele é esse garoto afeminado, que sofre muito preconceito o tempo inteiro. Ele é um gay muito estereotipado pelas pessoas. Então, quando ele fala assim, eu vou para a fazenda junto com a Beatriz, né, para poder passar um tempo lá as férias. O próprio pai dele fala que ele está indo para poder se enroscar ali com os outros peões da fazenda, porque eles têm essa imagem do Benjamin, tá? Só que o Benjamin, ele é um garoto, coitado, que ele é virgem, inclusive de boca, tá? Ele é bebê, então, assim, é realmente um estereótipo formado pelas pessoas de volta dele, que vão trazendo esse peso, além dele passar toda a situação em casa e ser um cara que não tem condição de nada. Então, o primeiro contato dele com o Raul não é um contato que está como esperado. O Raul acaba falando uma coisa bem tosca, mas depois eles vão se arrumando, eles vão se aprumando, eles vão se ajeitando. E nós vamos ter um desenvolvimento maravilhoso de narrativa com todos esses 5 protagonistas, tá? Nós vamos ter capítulos sob pontos de vista diversos. A Beatriz ela é uma protagonista, uma personagem que ela tem um papel importantíssimo, não só de apresentar o Benjamin para o Raul, mas realmente um papel que vai acompanhando toda a jornada até o final, até o capítulo 29, que é o último capítulo desse livro. A Beatriz ainda tem um papel importantíssimo dentro dessa jornada, tá? Então, assim, pessoal, eu adorei a experiência de leitura, eu amei o livro até o capítulo 29, eu gostei muito. E aí, nós temos o epílogo desse livro. E é justamente no epílogo desse livro que acontece o rolê que todo mundo estava ansioso para saber o que eu iria achar da história por conta do que aconteceu. E eu jamais imaginei que isso iria acontecer
no epílogo. Tanto que eu tava lendo o livro, quando chegou no final, né, no último capítulo, eu falei, gente, o que é que tem esse livro que a pessoa, todo mundo tava falando, sendo que eu tô terminando o livro e não teve nada assim pra falar, nossa, isso aqui vai fazer eu gostar ou não desse livro, sabe? E aí chegou o epílogo e eu fiquei em choque, eu fiquei puto da minha vida, eu fiquei... Enfim, e aí que eu li o livro, tive a minha opinião formada sobre isso, fui expressar essa opinião, e aí as coisas saíram um pouquinho fora do que deveria ser saído, porque é, tem muita gente que é ótima para poder interpretar textos escritos, mas tem pessoas que aparentemente têm algum tipo de dificuldade em interpretar texto falado, tá? É o seguinte, pessoal, este livro, ele é o primeiro também de uma duologia. E o que acontece no final deste livro não é um acontecimento que vai impactar diretamente, na verdade não impacta de maneira nenhuma o que aconteceu neste livro, tá? O que acontece no epílogo desse livro, as consequências, digamos assim, vai ser para o segundo livro. Então nós temos uma história de romance muito bem escrita, muito bem arquitetada, que termina ali no capítulo 29, e nós temos um epílogo chocante, digamos assim, que foge completamente do romance que nós acompanhamos até então, preparando o leitor para o segundo livro. Então, o que eu posso dizer para as pessoas, e o que eu disse para as pessoas, né, eu falei até para a autora, que é o seguinte, eu amei o livro até o capítulo 29, e eu ainda estou muito puto com o que aconteceu no epílogo deste livro, tá? E ao mesmo tempo, eu estou extremamente curioso para o que vai acontecer no próximo livro, porque eu preciso de respostas, eu preciso de justificativas, eu preciso de realmente algo que acalente meu coraçãozinho aqui, depois do que aconteceu no final desse livro. Então, assim, é interessante a gente saber, como eu já falei lá no livro da Gileão, que a leitura, ela tem esse poder de conversar com pessoas de maneiras diferentes, em momentos diferentes, dependendo da bagagem que essas pessoas carregam, tá? Dependendo da bagagem que essas pessoas carregam. E aí que eu tenho um problema seríssimo quando o assunto é literatura, porque eu sou uma pessoa que, modéstia à parte, eu estudo muito, tá? Eu estudo bastante. Não estou falando que outros leitores não estudam, não entendam isso, tá? Eu estou falando realmente questão de bagagem. Por exemplo, eu trabalho na polícia. Então, quando eu vou ler livro que a temática do livro é um livro policial, eu vou ter uma outra visão sobre esse livro, porque é uma coisa que está no meu cotidiano. Então, eu consigo perceber coisas que talvez para mim funcionem, ou talvez para outras pessoas não funcionem tão bem, porque eu estou ali no dia a dia dentro da polícia, e eu sei que outras pessoas que não estão, talvez nem vão perceber aquilo que para mim não foi 100%, tá? E eu também sou, por exemplo, formado em teologia, então se o livro tem teologia no meio, tem alguma coisa relacionada à fé e tal, eu também vou ter uma experiência diferente. Eu sou também, fiz alguns períodos de direito, alguns períodos de perícia criminal e biologia forense, treinamento comportamental, e agora eu estou fazendo uma pós de escrita criativa. Então, além de ser leitor crítico, tá? Tem um tempo já que eu trabalho com leitura crítica para alguns autores, prestando esse tipo de consultoria para autores durante a escrita ali. Então, quando eu analiso um texto, eu analiso um determinado acontecimento, eu não consigo desassociar algo com a minha bagagem que eu tenho, com as coisas que eu estudo e tudo mais. Então, uma coisa que super funciona para alguém pode não funcionar para mim. E uma coisa que não funciona para o outro pode super funcionar comigo. Isso é o que acontece com todo leitor, tá? Não é particularidade minha, isso acontece com todo leitor. Porém, pelas coisas que eu estudo, eu acredito que eu tenha ficado com essa visão um pouco mais peculiar ali de ver as coisas, uma maneira diferente de enxergar as coisas. Então, o que eu falei com a Flávia foi o seguinte, olha, até o capítulo 29 eu amei o livro, o epílogo me deixou puto e curioso pro próximo. É isto, tá? Fiquei zangado, fiquei irritado, fiquei super curioso pro próximo, e eu preciso que o próximo traga acalento pro meu coração, eu preciso que o próximo livro traga acalento no meu coração. Isso é motivo de todo mundo ficar eufórico e todo mundo fazer? Não é motivo, né? Às vezes assim, né? Se as pessoas têm tempo, elas vão fazer o que elas quiserem fazer porque elas estão com tempo, né? Como eu não tenho muito tempo, eu não tenho tempo realmente, então eu vou ali, dou minha opinião, falo alguma coisa e é isso. Eu sou muito bocudo também, então eu falo. Mas foi um bom livro. O livro da Flávia foi um bom livro. Eu adorei o desenvolvimento que ela trouxe para os protagonistas.
Eu adorei o desenvolvimento, eu gostei muito que o livro foge do tradicional, né, que é um livro de romance, eu vou focar só em um casal, e aí ela traz essa abordagem de termos ali duas histórias de amor acontecendo simultaneamente, né? Ela é uma história que vai falar muito sobre essa questão de como as pessoas te enxergam e como você se enxerga e o que isso tem de impacto na sua vida e na vida das pessoas, né? Até onde uma pessoa te aceitar, uma pessoa te oferecer algo que você nunca teve é importante para a sua vida. E o final desse livro, eu deixo aqui a minha opinião, que eu estou ansioso pelo próximo livro, tá? Eu só vou poder, na verdade, dizer para os meus leitores, para os meus seguidores aí, o que eu achei do que acontece no epílogo desse livro, de uma maneira bem assim concreta, a partir do momento que eu leio o próximo livro. A partir do momento que eu leio o próximo livro e entender as consequências disso, né, as consequências do que aconteceu, eu vou poder dar a minha opinião com mais firmeza e mais clareza. Enquanto isso não acontece, enquanto eu não tenho o segundo livro, eu só posso dizer que realmente foi um livro polêmico. Eu entendi o porquê a polêmica, né, das pessoas, muitos amarem e outros não amarem. E pra mim foi um livro que ele não dividiu a minha opinião, tá? Ele não dividiu a minha opinião, não foi um livro que dividiu a minha opinião. Ele foi um livro que eu amei até o capítulo 29, que é o último capítulo do livro, e o epílogo do livro me deixou zangado. Ponto final. Felipe, isso quer dizer que o livro é ruim, não vale a pena ser lido, vale super a pena ser lido, porque se você ler esse livro, você vai ficar igual a mim, curiosíssimo pelo próximo, porque você também provavelmente vai querer entender o porquê disso acontecer e entender o que a autora vai fazer agora para poder trabalhar isso, tá? Então, assim, Um Coração Solitário foi o último livro que eu li dentro dessa maratona aí do SOS. A maratona como um todo foi uma experiência surreal de boa, foi uma experiência maravilhosa. Eu amei cada livro, eu amei cada um dos protagonistas, eu amei cada uma das ambientações, eu adorei caminhar de um universo e sair para o outro e conhecer música de rock, conhecer ver anjo, e daqui a pouco estou no meio da polícia de novo e eu volto para lá em Paris. Então, assim, foi realmente uma viagem. Eu deveria ter pegado um mapinha para poder colocar os lugares que eu estava indo, sendo que não teria como eu colocar o céu, por exemplo. Mas, assim, foi uma experiência muito, muito, muito incrível. Eu espero de verdade que a próxima edição do SOS eu consiga fechar de novo esse acordo com as autoras para a gente poder trabalhar junto novamente nisso. Ainda que, a minha opinião, eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não consigo ser aquela pessoa que vai no direct de alguém ou reclamar, ou comentar algo e depois eu vou lá para os meus stories fingir que aquilo ali não aconteceu ou que aquela opinião minha nunca existiu, tá? Eu sou essa pessoa transparente, eu perco muito na minha vida, eu sei disso. Eu perco muito amigos porque eu sou muito transparente, eu perco muito contatos porque eu sou muito transparente, mas eu não me importo, de verdade eu não me importo. Eu prefiro que as pessoas me conheçam e me reconheçam como uma pessoa verdadeira, né, como uma pessoa que vai falar o que tem que falar, do que ser reconhecido como uma pessoa falsa, que vai estar dando tapinha nas costas e depois talvez reclamando de alguma coisa. Eu não consigo ser assim, eu não sou essa pessoa. Minha mãe e meu pai não me criaram assim, a vida não me criou desse jeito. Tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu consegui na minha vida foi através da sinceridade, foi através de realmente não esconder e de ser uma pessoa transparente. As autoras me conheceram, algumas delas me conheceram lá na Bienal e viram que eu sou um cara muito doido, eu sou um cara muito maluco, eu quero dar conta de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tentei fazer o meu melhor na Bienal para trazer conteúdo para todo mundo e eu sou essa pessoa. Isso agrada todo mundo? Não agrada. Assim como a literatura, ela é algo, né, que funciona muito para um, funciona para outro, a personalidade das pessoas também é algo que funciona muito bem para um e funciona muito mal para outras pessoas e está tudo bem também, né? Eu só espero que as minhas opiniões sinceras sobre os livros tenham servido de algo para esses autores, porque para mim serviu muito. Eu amei me sentir, assim, realmente esse leitor que não é um leitor que todo livro foi super fácil para mim, todo livro eu dei 5 estrelas, favoritei e amei logo de primeira, e não foi assim. Eu amei todos esses livros, eu me envolvi muito com eles, mas alguns livros eu tive que realmente fazer o meu dever de casa, de me adentrar dentro da ambientação, e eu jamais iria aqui colocar minha cara a tapa e falar para todo mundo, olha, ler é sempre mágico, ler é sempre fácil demais, ler é sempre muito tranquilo, porque a literatura ela tem que moldar, ela tem que te incomodar, ela tem que te motivar. Literatura é algo
que é transformador, tá? Quando as coisas más acontecem neste mundo e você é uma pessoa que lê, normalmente você já está um pouquinho mais preparado porque você já viu aquilo acontecendo. Eu lembro que quando a pandemia da Covid começou a sair, eu falei assim, gente, parece muito com o livro de Stephen King, porque o Stephen King tem um livro chamado Dança da Morte, e é justamente o vírus que ele é solto de um laboratório e ele dizima metade, muito mais, 80% do planeta. Então, assim, quando aconteceu, eu comecei a fazer ligações. E a literatura é isso. A literatura, ela tem que te mudar, ela tem que te empurrar para frente, ela tem que te incomodar, ela tem que te fazer questionar. E uma prova de que você está fazendo bem o seu papel, seja de criador de conteúdo, ou seja enquanto autor, principalmente enquanto autor, é quando você recebe feedbacks positivos e negativos da sua narrativa. Se você é um autor que só recebe elogios sobre as suas histórias, você pode ter certeza que está faltando alguma coisa ali para incomodar as pessoas. Porque a partir do momento que você incomoda as pessoas, os seus feedbacks não vão ser sempre positivos em tudo. Vai ter que ter alguma coisa ali que alguém não vai concordar. E este não concordar é o ponto motivador para a mudança. Tá? É o que eu posso dizer para vocês, escritores que estão assistindo esse vídeo. Tá? Se você alguma vez teve um livro lido por mim ou lido por qualquer outra pessoa e essa pessoa falou, olha, isto aqui não funcionou, não é um motivo para você poder ficar mal. É um motivo para você poder pensar assim, nossa, eu estou fazendo bem o meu trabalho, porque o meu trabalho está começando a incomodar pessoas. Eu levo muito isso para mim no meio de influenciar, né? Na verdade, eu levo primeiro a minha vida. Se eu fosse fazer tudo o que as pessoas esperavam de mim, se eu fosse fazer tudo para agradar as pessoas, eu não seria metade do homem que eu sou hoje. Eu sou o homem que eu sou hoje porque eu não tive medo de arriscar, eu não tive medo de decepcionar pessoas, eu não tive medo de causar choque, causar estranheza nas pessoas, porque eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia, assim como eu sei, porque tem muitas coisas ainda que eu quero fazer na minha vida, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu tenho que trilhar e eu vou fazer esse caminho sozinho. Por mais que as pessoas estejam ali comigo, me mandando mensagem, me abraçando e tudo mais, afinal de contas no Instagram nós somos 14 mil, nenhum desses 14 mil estão dentro da minha cabeça. Sou eu sozinho com Deus. Então, quando eu deito no meu travesseiro e fecho ali o meu Instagram, eu estou sozinho de novo e é eu comigo mesmo. E a mesma coisa vale para você que é escritor, para você que é autor. A opinião das pessoas ficam com as pessoas. Quando você deita na sua cama e vai dormir essa noite de sono, essa opinião ela fica para trás, tá? Ela fica ali porque é você, Deus e os seus pensamentos. Então, entenda que as coisas não funcionarem 100% para determinada pessoa não quer dizer que o seu livro seja ruim ou que você, sei lá. Não, e eu também nem sei para quê, que eu já parti de uma parte mais pessoal aqui, né? Eu nem sei para que alguns comentários criam tanto engajamento, tá? As pessoas parecem que têm prazer de realmente fomentar as coisas que são para prejudicar os outros, ao invés de, sei lá. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência incrível, eu adorei me sentir movido, mexido dentro dessas ambientações, das narrativas, diversos tipos de escritas, né, escritas diferentes. Adorei e amei cada uma dessas histórias com suas particularidades. Alguns me incomodaram, outros me fizeram sair da minha zona de conforto, outros me fizeram ficar puto, outros me fizeram me sentir abraçado, parece que estava sentindo um abraço quentinho, e a literatura é isso. Então, foi uma honra trabalhar com vocês, tá? Vou falar novamente o nome das 6 aqui. Foi uma honra, foi um privilégio trabalhar com vocês juntos, né? Neste projeto maravilhoso. Então, Rose Moraes, Gabi Santos, Rosa Martini, Flávia Guimarães, Isambrel Black e Gileão, a vocês, todo o meu carinho, toda a minha reverência e a minha admiração, porque vocês são incríveis, tá? E para você que assistiu esse vídeo até aqui, todos os links dos livros estão na descrição desse vídeo. Vai lá, pega os livros, começa a ler, vai pelo que você gostou mais aí da temática, começa a ler, eu tenho certeza que vocês vão se envolver muito, se apaixonar e mergulhar de cabeça em universos incríveis que essas mulheres maravilhosas criaram para vocês, tá? Um beijo grande, fiquem com o Papai do Céu, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!